Graça e paz, eu sou o pastor Onésimo Ferreira da Silva. Provérbios 4:23, temos a seguinte palavra: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O que você está querendo? É muito importante pensarmos sobre o que está sendo processado dentro de nós, o que está sendo processado em nosso coração. Porque o coração, na perspectiva bíblica, não diz somente sobre o que estamos sentindo, mas nos é apresentada a ideia do coração como sendo como que a cabine de comando. É do coração que saem as nossas decisões, as escolhas boas ou ruins. É do coração. Por isso nós precisamos refletir sobre o que está acontecendo dentro de nós. Provérbios ainda diz que assim como imaginamos em nossa alma ou em nosso coração, assim nós somos. Quando queremos alguma coisa, especialmente aquilo que tem raízes em nosso coração, nós vamos procurar de alguma forma racionalizar ou buscar razões que justifiquem o que o coração está querendo. Isto porque o ser humano, assim como acontece com o organismo, que busca a chamada homeostase, ou seja, a estabilidade, o equilíbrio, da mesma forma, numa perspectiva psicológica, o nosso psiquismo busca o equilíbrio entre o que acreditamos, pensamos, sentimos e fazemos. Caso contrário, neurotizamos, pois não suportamos a angústia da culpa. Como disse Blaise Pascal, o coração tem razões que a própria razão desconhece. Sabe que, pensando no coração, nessa perspectiva mais do sentimento, veja que quando os discípulos, dois dos discípulos que estavam indo a caminho de Emaús, eles estavam tomados de uma certa frustração, porque eles tinham uma expectativa sobre o Messias e uma expectativa distorcida em relação àquilo que o próprio Jesus tinha anunciado, tinha dito, quando de repente Jesus Cristo, que tinha ressuscitado, se aproximou deles e começou a conversar com eles. Mas eu chamo a sua atenção para esse detalhe. Eles não reconheceram o Cristo. Por quê? Porque estavam tomados por um forte sentimento de frustração, de decepção. Quando estamos tomados por um sentimento intenso, forte assim, a gente não consegue enxergar com clareza aquilo que precisamos enxergar, porque nós não enxergamos apenas com o aparelho óptico, mas nós enxergamos também com o coração. Mas à medida que Jesus foi conversando com eles, depois lá na frente, já dentro da casa, quando estavam com Jesus, e Jesus partiu o pão e eles tiveram como que os olhos abertos, os olhos da alma, os olhos do coração. Então eles se lembraram das palavras de Jesus pelo caminho e disseram: por isso o nosso coração ardia enquanto ele falava. Veja como a palavra de Deus, ela aquece o coração, ela abre os olhos da nossa alma, do nosso coração. Falando ainda sobre o sentimento nesta relação com o coração, quando Maria Madalena estava ali na porta do túmulo e ela estava chorando. Jesus havia ressuscitado e Jesus apareceu ali para Maria Madalena, mas ela
estava chorando, tomada de um sentimento muito intenso, de tristeza, porque ela pensava que alguém havia roubado o corpo do mestre. E então ela pensou que era o jardineiro, mas ela estava falando com o próprio Senhor Jesus. Percebe? Quando estamos com o nosso coração tomado por um sentimento negativo, isso interfere na maneira como raciocinamos, como percebemos. Por isso é muito importante cuidar do coração, seja na perspectiva da razão, da decisão, do raciocínio, ou na perspectiva do próprio sentimento, daquilo que estamos querendo, desejando. Portanto, é muito importante você pensar, refletir aquilo que está acontecendo dentro de você. É preciso que você pense o que está acontecendo no seu coração. O problema é que o que queremos nem sempre é a coisa certa ou a melhor coisa a ser feita. Mesmo assim, de modo contumaz, muitas vezes seguimos num curso de raciocínio e, consequentemente, de ação. Como se isso já tivesse sido decidido, não é? Dentro da gente, numa lógica que só faz sentido a nós. Foi assim com os religiosos que estavam decididos sobre a morte de Jesus. E porque queriam matá-lo, tudo o que ele fazia, inclusive, era absolutamente bom, viam nisso motivo para levarem adiante o que já estava decidido no coração. Portanto, cuidado com o que você anda querendo, pois muito provavelmente você acabará fazendo. Pense bem, pense alto.